Bem-vinda, bem-vindo ao canal Menu Interior Terapias. Sou a Ana Raminelli. E eu, Germana Dorce. E nós hoje vamos falar dos temperamentos, segundo Hipócrates. Temperamentos são temperos, né? São a nossa personalidade, como é que a gente reage e age. Nós temos 4 temperamentos, sendo que alguns são mais fortes, mais ativos, mais intensos em nós. Mas todos nós temos os 4, né? Nós vamos falar do fleumático, do melancólico, do sanguíneo e do colérico. Eles são relacionados também com os elementos terra, fogo, água e ar, trazendo aí as características também dos elementos, né? Então, o fleumático, ele é mais água, né? Mais emocional. O melancólico é terra, mais firme, mais intenso, né? O sanguíneo é ar, mais pensamento, mais voado. E o colérico é fogo, ativo. Então, vamos passar agora para a Lauana, que ela vai compartilhar a tela e vai trazer mais características de cada um desses temperamentos. Sim, vamos começar pelo colérico, né? Que o colérico nada mais é que o fogo, né? Então, qual é o sentido do fogo? Geralmente, queimar. Só que pode queimar para fora, como queimar para dentro. Isso é a importância de você saber geralmente qual o seu temperamento, qual o seu elemento, para quê? Para não ficar nem no 8 nem no 80, e sim buscar um equilíbrio, porque a gente vai falar aqui um pouquinho como, né, acontece, mas o que geralmente, né, é o que mais acontece. A gente fica lá nos extremos. E aí, isso acaba gerando até questões de saúde. Por exemplo, o colérico é aquele que às vezes. E aí é que está interessante, porque assim, o colérico, ele acha, né, geralmente, quando está em desequilíbrio, que tem que falar, que tem que se jogar, e aí sai o quê? Queimando tudo. Só que muitas vezes, essa queima, ela acaba se dando até por uma falta de equilíbrio desse temperamento, e o que acontece? Geralmente, por dentro, isso não está resolvido. Então, você está queimando fora, mas por dentro você também está remoendo. E aí são pessoas que tendem ao quê? A ter gastrite nervosa, muita questão do estômago. Por quê? Porque fica aquela raiva acumulada queimando por dentro. Eu acho isso muito interessante de falar, porque assim, o colérico, a gente existe assim, né? Quem vai conhecendo os temperamentos fala, nossa, eu queria tanto ser o colérico. Sim, realmente eles têm uma tendência a ser mais comunicativa, ele vai e faz. Então, assim, geralmente os líderes são grandes coléricos, porque isso é predominante na pessoa. Só que, se você não estiver com ele em equilíbrio, é que nem eu falei, você vai fazer como se fosse já estou tão acostumada a jogar para fora ou a queimar qualquer um que seja, por quê? Porque eu sou colérico. Ou, é meu fogo. Só que, novamente, se você não tem o equilíbrio disso, ele vai te adoecer, ele vai gerar aí desgastes no seu físico e na sua vida. O colérico, ele é ativo, então para ele não tem como não fazer nada, não tem como ficar quieto. Então, ele parece que é aquela coisa assim, não posso ficar parado, tenho que fazer alguma coisa. Só que no equilíbrio ele consegue ser proativo, consegue ser objetivo, ele consegue ser até um bom líder mesmo, não aquele líder, né, tirano ou déspota, não, ele é um bom líder porque ele compartilha. Sim, por quê? Porque ele vai saber administrar. Então, ele sabe que, assim, ele é colérico, ele vai estar lá e vai falar assim, ó, é isso, isso, isso. Só que, aí é que está a pegada. Muitas vezes a gente quer ser colérico, mas o colérico, para eles terem, né, os grandes líderes, eles têm que ter uma equipe. E com certeza nessa equipe vão ter outras personalidades, outros temperamentos para trazer esse equilíbrio. Por quê? Porque o colérico, ele vai chegar e vai mandar. Só que se você não tiver ali, muitas vezes, um melancólico para pôr na planilha, para planejar, a coisa às vezes não anda. Então, o quanto você saber quais as suas características, quais os seus temperamentos, isso vai te auxiliar. Por quê? Porque a gente pode dosar todos eles. Você conhecendo os temperamentos, você pode trazer eles dosado. Por exemplo, agora eu preciso mais do colérico na minha vida. Agora eu preciso mais do colérico. Então, deixa eu ativar aqui meu fogo. Você consegue fazer isso. Só que isso demanda muito mais tempo, E conhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. para poder conseguir trazer esse equilíbrio. Porque geralmente eu falo do colérico porque, como eu falo, é maravilhoso o temperamento colérico. Só que as pessoas se enganam muito falando, é o meu fogo, eu falo mesmo, tal, só que não percebe o quanto tá queimando. E aí depois que vai ver, o estrago já tá feito. É igual uma queima vai na mata. Depois que você vai ver, já tá tudo seco, tudo queimado. Para restaurar isso vai demorar tempo. Então é isso o cuidado que o colérico precisa ter. Agora a gente vai ali, né, acho que o outro extremo, vamos dizer assim, do colérico, que é o melancólico.
que no caso, nós. No caso, somos nós. A gente é muito mais É. terra. O melancólico, ele é aquela pessoa que ela é muito, não digo lenta, mas ela é uma pessoa que ela precisa de um planejamento. São pessoas que tendem a ser mais medrosas. Então, ela vai pensar 1000 vezes antes de fazer determinadas coisas. Né? Então, ela tem assim, a gente é muito perfeccionista, muito ativa, planejadora. Só que aí entra a outra questão também, que isso pode, como eu falo, dos extremos, né? A gente se tornar tão perfeccionista, tão detalhista, que a coisa não vai. Né? A gente acaba travando ali, porque às vezes um detalhe a gente fica preso naquilo, né? Querendo melhorar, querendo resolver, sendo que a gente já fez muitas coisas boas e aí a gente fica parada naquele determinado detalhe. Então, isso também é um ponto aí bem negativo do melancólico. E eu falo isso por experiência própria, por perfeccionismo. Eu Eu falo, não né? sou É tão o lado bom, perfeccionista. é, O como eu falo, né? melancólico, É o bom, como fala, né? É a sombra. Se você souber, e é isso interessante, porque quando a gente sabe, né, que a gente tem essa tendência, quando você se pegar ali naquele detalhe, naquela coisa, você fala, para, isso daí tá ruim para quem? Para você. E às vezes você vai falar pro sanguíneo, o sanguíneo nem viu. Ai, tá ótimo. O colega falou, por que que você não fez ainda? Entendeu? Então é por isso que eu falo, existe como a gente equilibrando tudo isso para que fique muito mais fácil. E aí você se conhecendo, fica mais fácil também. Uma coisa que me ajudou muito é não me punir. Porque exatamente por eu ser muito crítica, muito detalhista, a pessoa pode me mostrar a coisa mais linda do mundo. Quando bate o olho, você vai ver o defeito. Você vai achar um defeito naquilo. É impressionante, assim, é assustador. E eu tinha essa tendência mais crítica. Nossa, mas você não viu que você fez isso errado? Hoje eu já sei que eu vou bater o olho no detalhe, né? Num defeito. Só que como eu vou conduzir isso é que vai fazer a diferença. E aí eu venho para esse equilíbrio. engraçado, o melancólico, ele é mais terra, né? Como ela mesmo falou, mais sólido, né? Mas eu não, eu também sou da terra, também sou melancólico, mas eu não tenho essa especificidade de ver o detalhe. Eu consigo enxergar o detalhe, mas eu não me prendo a ele, Lauana. Eu vejo que eu tenho mais essa coisa de estar ativa, porque como o meu ascendente é o fogo, então eu junto com o colérico, e aí eu tenho uma coisa assim, eu tenho que fabricar, eu tenho que atuar, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, mas eu não sou do lado do perfeccionista. Eu acho que vai com o teu ascendente aí, não? Pode ser também, mas é porque provavelmente também você já traz ele mais equilibrado. Então você não fica, como eu falei, você não se prende àquele detalhe. Não me prendo ao detalhe. Eu vejo, mas eu não me prendo, ok. Tanto é que todo mundo fala, nossa, tem boa memória, você sempre lembra das coisas. Por quê? Porque eu prestei atenção e visualizei. Mas eu não tenho essa coisa do detalhe nem do perfeccionista, muito pelo contrário. Então, o Tudo isso. melancólico, ele tende a ser mais metódico. E ok, a questão é, você sendo mais metódica, o quanto você pode trazer leveza nisso. Por quê? Porque é ótimo também você ter foco, você saber ali como começa, até onde você quer ir. E isso, para uma empresa, é excelente também. Tá? Então, as empresas, as pessoas ali, vamos dizer assim, né, que fica mais na produção, ela tende a ser mais melancólica. Por quê? Porque ela vai entregar o processo. Ela vai ter ali começo, meio e fim, né? Muitas vezes ela tem essa dificuldade de pôr um fim, porque pode ser que ela fique lá buscando algum defeito, alguma coisa, mas tende a ser muito essa questão do planejador. O melancólico, ele tende a ser muito planejador. E agora vamos ao próximo, deixa eu ver. Sanguíneo ar, né? Sanguíneo é aquele que vai ser o bambambam bam, bam da galera, aquela pessoa gentil, extrovertida, animada, que une o grupo, mas também que vai voar, sabe? Não vai se prender, não vai se pegar detalhe, e acaba, que nem eu falo, é muito bom esse lado do sanguíneo, excelentes vendedores, tá? Só que geralmente é aquela questão, ele vai chegar e vai falar, só que ele vai precisar de alguém muitas vezes para aterrar, porque o ar, ele só está voando. Então ele é excelente para ter ideias, eles são muito mentais. Só que acaba, né, quando está em desequilíbrio aí, acaba o quê? Pensa, 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 mas não materializa, porque fica só no pensamento. Exatamente. Ele precisa estar sempre com o melancólico do lado, para o melancólico produzir o que ele pensou, o que ele planejou, o que ele. É, É engraçado porque eu tenho muitas amigas sanguíneas, né? Por que será? Porque eu sou, né, melancólica. e assim, e é um desafio, porque eu tenho três sanguíneos em casa. E assim, gente, é uma loucura, porque a pessoa esquece do que falou, a pessoa esquece de onde deixou tal coisa, tal. E Exatamente. aí vem eu, melancólica, onde tem que ficar cada coisinha. Aí vai o Põe em ordem em sanguíneo, casa. tira do lugar lá, que
virginiana que colocou no lugarzinho, coloca em outro lugar, só que depois ele nem vai lembrar o lugar que ele colocou. E aí, Exatamente. né, a melancólica que fica doida da vida, Vai lá porque sofrer, aí entra em é dor. o que acontece É aqui em assim, casa. É o que acontece aqui em casa. é assim mesmo, engraçado. Então, o sanguíneo ele tem muito esse lado, né? De ir se virar, sabe? Fazer muitas amizades. É aquela pessoa que já chega chegando nos lugares. Então, quando você vê aquela pessoa sempre sorrindo, né? Sempre, geralmente é o mais popularzinho da turma. Então, tende a unir mais o grupo. Né? Então, é aquela pessoa que vai falar: vem aqui você, tal, tal, tal. É ótimo, mas tem essa questão do voado. Então, tem essa também. Às vezes ele não vai lembrar nem o seu nome, mas vem aqui fulano, vem aqui ciclano, é amigo de todo mundo e tá tudo certo. Que legal, né? Ele agrega, né? Ele Sim, agrega, ele é o palhaço da turma, né? Aquele que diverte todo mundo. É o sim, convidado para o churrasco, né? exato. É bem isso Mas mesmo. não é o convidado, mas não é o convidado para fazer parte da equipe do líder. Ele Até vai. se o líder precisa de alguém para criar, né? Então, para Sim, criar, ele até é bom. Então, dentro de uma equipe, precisa do sanguíneo para criar, precisa sim, do melancólico para organizar e precisa o do, fleumático. precisa do colérico para pôr para fazer acontecer. Sim, e o Acontecer. fleumático ele vai ali distribuindo também, fazendo todo o processamento, é uma coisa mais, tem um olhar um pouco mais gentil também para tudo. Mas é que nem eu falei, o sanguíneo, geralmente, ele é contratado para as equipes, e é uma coisa muito interessante falar, por quê? Porque quem já entende dos temperamentos, hoje as grandes empresas já entendem e usa isso para a contratação de funcionários. Então, é que nem eu falei, os maiores líderes que você conhece, até de presidência, se você for pegar, a grande maioria deles são coléricos. Por quê? Exatamente desse fogo, essa questão do vamos ver. O sanguíneo, ele entra muito na parte de vendas, de unir equipe. Então, geralmente, ele é aquela pessoa, como eu De falei, que vai criação. trazer as pessoas para o lado. Né? Para quê? Para ter aquela coisa de equipe realmente para o negócio fluir. O sanguíneo, ele é esse Exatamente. cara que vai ali trazer uma piadinha, tornar um Quando o ambiente mais pessoal começa a agradável. ficar cansado, ele vai lá e vamos lá, gente, vamos animar. Sextou, vamos lá. Agora o fleumático. O fleumático é aquela pessoa de água que vai ficar lá fazendo tudo no tempo dela, sabe? É aquela pessoa que é mais emotiva, mas geralmente mais delicada. Só que é aquela pessoa que está na dela. Você vai pedir alguma coisa, ela tem o tempo dela e ela vai fazendo. Geralmente é assim que é a pessoa, né? O fleumático. E assim, qual é a questão, tá? Acaba sendo um pouco mais magoável, sensível, então fica, né, como a gente fala, água parada, mágoa. Então é aquela pessoa que fica remoendo, 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 e nem sempre ali tem aquele fogo de ir lá na pessoa e falar, de questionar. Então ela fica até que a água transborda. E aí, quando a água transborda, também, né, pelo desequilíbrio também na outra ponta, é aquela pessoa que vai fazer aquele drama. Ai, nossa, sabe aquela pessoa que vai num lugar, ai, nossa, eu tô passando mal. Ai, esse é o fantástico. É, exatamente, é dramático. É o dramático. Exato, tende a ser assim. Mas é uma pessoa que ela vai trazer também essa questão do paciência, tudo tem o seu momento, vamos aqui, é que nem eu falei, é muito do passo a passo. Então, essa pessoa também é uma pessoa que tem um carisma, porque ela tende a ser mais emocional. Então, quando está em equilíbrio, ela consegue perceber ali qual emoção ela pode mexer naquela pessoa, qual emoção ela pode trabalhar ali, né? Para que isso fique, você consiga trazer essa pessoa para o seu lado. Então, ela tem essa tendência a ser mais emocional. Muito bom, ela é mais diplomática, ela é mais adaptável, mas ela também distribui, numa equipe de trabalho, ela distribui tarefas, porque ela consegue observar e calmamente ela vê, aquele vai fazer isso. Então, ela é uma peça coringa da sua equipe de trabalho. Sim, sim. Só que assim, é que nem eu falo, não precisa, não adianta esperar, né, do fleumático igual o sanguíneo. Isso é mesmo, vamos lá fazer. Eu falo, tá, é isso para fazer? Tá bom, vamos fazer. Então pensa numa festa. O colérico vai falar, eu vou dar uma festa. O sanguíneo vai falar, opa, eu vou levar todo mundo. Então o colérico ele já foi. Ele não fica esperando se vai alguém ou não. Ele vai. O sanguíneo ele vai querer trazer as pessoas. Então, vamos fulano, vamos ciclano, tal, tal, tal. O fleumático, talvez ele vá, talvez ele não vá. O, o melancólico, ele vai falar: quem foi?
eu gosto daquela pessoa, não gosto, ele vai começar a fazer assim, sabe, alguns questionamentos para ver se é interessante para ele estar lá na festa. É assim que funciona, Mas se quase. ele falar que ele vai, ele é ponta firme. Se ele falar Ah, que ele não vai, ele não vai. Ele é ponta firme. O ah, fleumático, você não tem certeza se ele vai ou não. Tudo depende da hora e do momento que for a festa. Mas o taurino, o melancólico, né, que é o taurino, o melancólico que é de terra, ele fala, ele vai ponderar, mas se ele falar, eu vou, pode acreditar que ele está lá. Se ele sim, falar, sim, não mas vou, ele ele tende a também ser não vai. mais analítico. Mas ele vai ponderar se vai, se a data, o horário. Mas Sim, se ele e falar tá que tudo ele vai, ele é certo, ponta. é que eu falo. Só que você entender tudo isso é que vai fazer diferença, porque às vezes você não vai, você vai ficar se remoendo ou se machucando porque não foi, sendo que, ok, tá É. tudo certo. E aí é que tá, quando você sabe qual é o seu elemento, você entrar nesse equilíbrio, porque vai ter momentos em que você vai perceber esse desequilíbrio. Então, ok, eu sei que faz parte do meu temperamento, da minha personalidade, eu conheço as minhas vulnerabilidades, as minhas sombras, e aí eu trabalho nelas para buscar esse equilíbrio. Então, Isso. eu não vou queimar né, de qualquer jeito. Aqui eu preciso usar a minha ira, né? Aqui eu preciso colocar o meu fogo. Aqui eu já não preciso. E aí a gente vai tendo essa questão aí de tudo bem, vamos pelo caminho do meio. No seu elemento principal, vai ter momento que você não vai ter controle sobre ele. Então, vai ter momento que você vai explodir. E ok. Só que aí você considera isso e observa por que que você fez aquilo. E não achar que você tem que fazer aquilo toda hora. Isso é o 880. Então, é saber em que momento usar essa raiva, esse fogo para queimar, em que momento você poder transmutar tudo isso para que a vida flua. Então, é esse caminho do meio que é interessante buscar, independente do elemento que você traz, porque todos nós temos ele mais forte em nossa personalidade e a gente vai ter as nossas vulnerabilidades. A gente tem a parte sombra em qualquer aspecto da nossa vida. A questão é em que momentos eu posso utilizar isso ao meu favor. E tá tudo certo, né? Aproveitar, é que nem eu falo, aproveitar o dom que Deus te deu. E aí eu lembrei também no começo, né, de falar, porque acho que antes tinha até um memezinho que falava, Deus caprichou aqui, colocou, né, como é que fala? Excedeu ali, às vezes, um amor, alguma coisa, né? E eu trago isso para os temperamentos, porque nós temos os quatro. Nós somos feitos desses elementos. E aí, né, foi colocado ali um pouquinho de cada, e esse foi o que veio em maior quantidade, quase que transbordou, que é o que você tem em maior aí, potência. Então, você utilizando a sua potência bem usada, a sua vida fica muito mais fácil. E você compreendendo qual o temperamento do outro, fica mais fácil você contextualizar, você conversar, você conseguir incluir dependendo do temperamento. Então, é perfeito. Então, vamos ficando por aqui, mas não deixe de colocar aqui nos comentários qual que é o seu temperamento mais intenso. Ou, se você tem dúvida, chama a gente para a gente conversar. É isso aí. Até Até semana a que vem. próxima.